Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 26. 1 aos Coríntios 14, a partir do verso 26. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios. Epístola aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 26. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura então a partir do verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, a esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecia, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Até aí vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em busca de iluminação. Nós te pedimos que o Senhor nos ilumine para que nós possamos compreender esse texto que o Senhor põe diante de nós. Por favor, ó Deus, nos ajude a compreender a Sua Santa Palavra. Nos ajude a entender, Senhor, a Sua Santa Palavra essa noite. Por favor, Senhor, que o Seu Espírito, que o Santo Espírito se mova no nosso meio e conduza, Senhor, esse culto, que todos nós possamos ser convencidos da Sua justiça, que todos nós possamos ser convencidos da Sua grandeza, da grandiosa obra da redenção para nos salvar, da grande obra da salvação. Por favor, ó Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o quão o Senhor é maravilhoso, o quão o Senhor é grandioso, o quão o Senhor é perfeito, o quanto o Senhor é extraordinário. Por favor, ó Deus, abre os nossos olhos, o nosso coração, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão da Sua Santa Palavra, dá-nos sabedoria para que nós possamos estar nos Seus atos essa noite, Senhor. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus. Quanto a mim como pregador, Senhor, eu te suplico que o Senhor, pela graça do Espírito Santo, assim como o Senhor concedia, pelo poder do Espírito Santo, que os santos apóstolos falassem naquela época, por favor, Senhor, me conceda também que eu com intrepidez anuncie a Sua palavra, não porque há algum mérito em mim, não porque eu sou alguma coisa, Senhor, porque eu sei que todos eles não eram nada, todos nós somos pecadores, mas pela graça que há no Senhor Jesus Cristo, nos conceda, Senhor, me conceda o dom de poder anunciar com intrepidez, de forma simples, a Sua palavra, para que todos possam saber que Tu és Deus e que não há outro além de Ti. No nome do nosso Senhor Jesus é que eu te peço mais uma vez. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Coríntios, onde nós estamos vendo como Paulo lida, com os problemas relacionados à igreja. Nós vemos que a igreja de Coríntios, além de ser uma igreja rica nos dons espirituais, além de ser uma igreja abastada de dons espirituais, era uma igreja também que era uma igreja muito problemática. A igreja de Coríntios era muito problemática pelo fato da falta de espiritualidade. Eles consideravam como sendo espiritual, como nós já vimos, o fato de poderem expressar publicamente os dons espirituais, como falar em línguas. Eles se gloriavam desses dons. Porém, nós vemos que a situação de Coríntios ela era uma situação precária.
Paulo ele escreveu a Epístola aos Coríntios para tratar de vários problemas que estavam acontecendo na igreja. Esses problemas que estavam acontecendo na igreja estavam atrapalhando o culto. Nós sabemos que o culto é para a honra e para a glória de Deus, e se o culto não for oferecido da forma que Deus se agrada, esse culto não tem nenhum valor. O culto precisa ser da maneira que Deus se agrada para que ele tenha algum efeito. Deus precisa se agradar do culto, receber o culto e abençoar o seu povo com as bênçãos espirituais. Então é assim que funciona. Nós oferecemos o culto a Deus, Deus recebe o nosso culto e Ele nos concede graça para que nós possamos vencer o mundo. Se nós não oferecemos um culto que agrada a Deus, nós não estamos fazendo nada. A igreja de Coríntios, além de ser uma igreja rica, ela era uma igreja que não estava oferecendo um culto que agradava a Deus, porque eles estavam enfrentando vários problemas ali de Deus. Aqueles problemas, eles estavam atrapalhando o culto, eles estavam atrapalhando a comunhão dos irmãos, né? Porque esses problemas de divisões, que eram os problemas mais terríveis da igreja de Coríntios, atrapalhava a comunhão, e a comunhão é uma das coisas mais importantes da igreja. É necessário haver comunhão, é necessário um estar junto com o outro. Não existe crente sozinho, né? Não existe crente na minha casa e na casa dele. Nós precisamos, como eu disse aquele dia, né? Quando nós estávamos estudando o capítulo 13, para que o laço do amor seja mais forte, nós precisamos visitar uns aos outros, nós precisamos ir na casa um do outro, nós precisamos conversar, nós precisamos ajudar um ao outro. Então é necessário, é essencial isso. E aqueles problemas estavam atrapalhando a comunhão da igreja. E também aqueles problemas, né, a igreja, aquilo estava em desacordo com a vontade de Deus. O objetivo de Paulo é tratar desses problemas e responder a algumas dúvidas relacionadas ao casamento. Então Paulo escreve essa epístola para tratar de alguns problemas, daqueles problemas de divisão, de imoralidade, de incesto, de muitas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, e para responder algumas questões que eles tinham dúvidas acerca do casamento e de como servir a Deus. Nós estamos estudando sobre um problema específico da igreja de Coríntios, que é o problema com relação aos dons espirituais. Capítulo 12, 13, 14, Paulo trata desse problema específico. Paulo usa 3 capítulos para tratar do problema com relação aos dons espirituais, que era importante também. A igreja de Coríntios, ela era uma igreja rica em dons espirituais, e ela considerava como sendo mais importante o dom de língua. Na igreja de Coríntios, a pessoa mais espiritual era aquela pessoa que falava em outras línguas e que tinha aqueles dons de sinal. Para os coríntios, o símbolo de espiritualidade era o falar em outras línguas, era poder demonstrar publicamente que a pessoa tinha algum dom, né? Então, os coríntios consideravam como sendo espiritual quem mais falava em língua na igreja ou quem tinha mais sinais. E isso estava causando um grande problema à igreja, porque o culto era uma bagunça, o culto era uma baderna, e Paulo fala que se chegasse ali um incrédulo ou um indouto, né, ele falava que aquele povo estava louco, porque era uma barulhada, pula, é o que nós vemos hoje em dia, né, pula, roda. Então o culto de Coríntios era uma bagunça. Então Paulo escreve isso para tratar desse problema, que era o problema com relação aos dons espirituais. E é nesse contexto que nós estamos estudando esses 3 capítulos que Paulo escreveu, com o objetivo de tratar dos dons espirituais. Nós já vimos o objetivo dos dons espirituais aí no capítulo 12, Paulo escreve, e ele diz que o objetivo dos dons espirituais é a glória de Deus e a edificação da igreja. Nós vimos que Paulo também destaca, ele exalta o dom de profecia e diminui, né, o dom de línguas, porque os coríntios consideravam o dom de língua como sendo mais
extraordinário, né? E todo mundo queria falar em língua ao mesmo tempo, isso era uma bagunça na hora do culto. Paulo ele diz que o dom de profecia é superior porque é mais útil à igreja para edificação, enquanto que o dom de línguas não edifica a igreja, edifica somente a pessoa se ela tiver também o dom de interpretação. E nós vemos que o dom de línguas também ele é inferior por causa que é um dom casado. Ele precisa ser acompanhado pelo dom de interpretação. Nós vemos o que é o dom de língua, né? O dom de língua nós vemos idiomas, não é o balabalá, xabalala que nós vemos na igreja hoje, não é aquilo. O dom de língua era idioma hebraico, aramaico, grego, latim, era idiomas que Deus deu para a igreja como sinal para os incrédulos, né? Que Paulo deixa claro que o dom de língua era um sinal para os ímpios e não para os crentes. E nós vemos também que o dom de profecia, né, não é prever o futuro, adivinhar o futuro, por um tempo até que foi, na época dos profetas, trazer a palavra de Deus. Mas hoje é trazer a palavra de Deus explicada pela Bíblia. Não é prever o futuro, ver o que a outra pessoa está pensando, ver o que a outra pessoa está falando nas escondidas do irmão. Porque o que nós vemos hoje em dia é isso. As pessoas dizem que o profeta é aquele que consegue ver o que fulano está falando de cicrano, fulano está tramando um plano de cicrano, fulano está fazendo uma macumba para cicrano. Então não tem nada a ver com isso. O dom de profecia é aquela pessoa, o profeta hoje em dia é aquela pessoa que pega a palavra de Deus e explica ela para as pessoas. Traz aquela palavra explicada de maneira que a pessoa entende. Nós vemos que o profeta, ele trazia a palavra de Deus para o povo. Da mesma maneira que hoje o pregador ele traz a palavra de Deus para o povo. Então o dom de profecia é esse. Hoje nós veremos as instruções que Paulo vai dar aos coríntios para que haja ordem no culto. Então aqui nós vemos que Paulo vai focar nessa questão de ordem no culto. Nós vamos ver aqui alguns pontos importantes relacionados a essa questão. Nós vemos que o culto ele é um lugar santo. Nós precisamos ter o máximo de reverência no culto, nós precisamos ter o máximo de temor, e o culto não pode ser de qualquer forma, não pode haver bagunça no culto. Então não pode haver bagunça no culto. Aqui Paulo ele vai dar algumas instruções para os coríntios, para que os coríntios resolvessem essa questão da bagunça que estava acontecendo no culto. E nós vemos aqui alguns pontos importantes. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que tudo no culto ele deve ser feito para a edificação da igreja. Por que Paulo destaca isso em primeiro lugar? Porque o culto era uma bagunça. O culto era uma bagunça, era pulação, gritaria, línguas para lá, para cá. É o que nós vemos hoje em dia. Nós vemos que muitas igrejas elas não têm esse conhecimento e o culto é uma bagunça, as pessoas não são edificadas. Paulo diz aí no verso 23, que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reunis, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, ele diz, uns têm salmos, outros têm doutrina, a esse traz revelação e aquilo outra língua, e ainda outra interpretação, ou seja, tudo feito para a edificação. Então Paulo fala que todo culto deve ser para a edificação. Uns têm salmos, pode ser entendido como sendo a lei ou louvores, doutrina era a leitura da lei, revelação naquela época a Bíblia não tinha o cano, a Bíblia não era escrita, então muitas pessoas ainda tinham as revelações, né, falavam inspiradas pelo Espírito, outros falavam em línguas, aí outros traziam interpretação. E tudo isso era feito com o objetivo da edificação da igreja. Tudo era feito com o objetivo da edificação da igreja. Ou seja, com o objetivo da igreja ouvir a palavra de Deus e ficar contente, ouvir a palavra de Deus, ficar alegre, ficar satisfeito, ficar feliz com aquilo que ela ouve, se alegrar cada vez mais em Cristo. A edificação é a alegria que nós temos em Deus.
Então na igreja é necessário o ensinamento da palavra, o louvor ser para a glória de Deus, porque isso colabora para a edificação da igreja. Isso colabora para que a igreja seja edificada. Então tudo tem como objetivo no culto a edificação da igreja. É por isso que o culto não poderia ser uma bagunça. Imagina se nós começamos aqui a gritar, a pular, a rodar, a plantar bananeira aqui dentro, né? A começar a falar um monte de sons e todo mundo ao mesmo tempo e pula, e rola, derruba as cadeiras. Isso vai servir de edificação para alguém? O que edifica é a palavra de Deus. O que edifica é o ensinamento, é a compreensão da palavra de Deus. Então é necessário que nós ouçamos a palavra de Deus e tenhamos um discernimento acerca da palavra de Deus. Acerca da palavra de Deus. A igreja não é lugar de baderna. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos. Tudo na igreja deve ser com o objetivo de edificação. Por isso que não pode haver bagunça. Por isso que a igreja é um lugar das pessoas ouvirem a palavra de Deus. É por isso que a igreja é um lugar sério. É por isso que o nosso culto é um culto litúrgico, um culto onde que nós aprendemos a palavra de Deus sem essas manifestações da carne que nós vemos aí fora. O segundo ponto que nós vemos aqui era como o dom de línguas era permitido ou é permitido na igreja. E aqui nós vamos ver que o que nós vemos na igreja moderna está longe de ser aquilo que é ordenado pela palavra de Deus, pela palavra de Paulo. Nós vemos que na igreja moderna, na igreja pentecostal principalmente, não todas, mas algumas igrejas pentecostal, o que nós vemos é todo mundo ao mesmo tempo falando em outras línguas, dizem que são outras línguas, fazendo aquele monte de sons, de barulho ao mesmo tempo, pula, rola e faz todo aquele barulho. Não há intérprete e são muitas pessoas ao mesmo tempo. É o que Paulo fala aqui de como que o dom de línguas deveria ser permitido na igreja. Ele diz aí no verso 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto no muito 3. Então não pode ser mais do que 2 ou 3 pessoas. Para que alguém possa falar em outra língua na igreja, tem que ser no máximo 2 ou 3 pessoas. Tem que ser no muito 2 ou no máximo 3 pessoas. Não pode falar disso. E isso sucessivamente, sabe o que é isso? Uma depois da outra, né? João fala em língua, Pedro fala primeiro, aí alguém interpreta. Depois Pedro fala em língua, alguém interpreta. E depois Maria fala em língua e alguém interpreta. E isso sucessivamente haja quem interprete. É isso que nós vemos hoje em dia. Para começar, que aquilo nem é a língua que a Bíblia fala. Né, o balabalá, xabalá, carará, nem é a língua que a Bíblia fala, porque a Bíblia trata de idiomas. E segundo, todo mundo fala ao mesmo tempo. Todo mundo fala ao mesmo tempo. E terceiro, não há quem interpreta. Não há intérprete ali do que está sendo dito. Então nós vemos que há um equívoco, né? Há um equívoco na compreensão da igreja, há um equívoco na compreensão das pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão ali dentro não têm essa compreensão, não têm esse discernimento e acham que isso é normal. Muitas pessoas, como eu já disse, como eu mesmo, né, quando eu participava, frequentei muito tempo uma denominação pentecostal onde que as pessoas agiam dessa forma. Eu não tinha muito conhecimento da palavra, não conhecia muito bem a palavra, eu tinha receio de falar algo daquilo. Aquilo não me agradava, eu não conseguia ver aquilo como sendo algo certo, porque eu não conseguia falar em outra língua, que era aquela língua lá, e eu me considerava cristão, e lá só era cristão verdadeiro quem falasse em outra língua, aí estava o problema. Né? Por que era só eu ali que não conseguia falar em outras línguas? Né? Por que era só eu que não conseguia pular? Era só eu que não conseguia rolar, deitar no chão, sair derrubando banco, empurrando todo mundo e falando aquilo. Eu vi as pessoas que andavam comigo, falava, mas lá fora a vida delas era muito pior do que eu que não conseguia falar em outra língua. Então eu não sabia, não tinha esse discernimento, até que um dia o Senhor me deu graça de eu entender
a sua palavra. E tem muitas pessoas que estão lá dentro, que estão nessa situação. E tem muitas pessoas até dentro da própria igreja reformada que não tem entendimento do que é aquilo e acha que aquilo é certo. O mais triste é que muitas pessoas dentro da própria igreja, né, reformada, dentro da própria igreja, que conhece, que entende, que sabe qual que é a palavra de Deus, que lê um texto desse e entende a ordem, a ordenança de Deus, ainda acha que aquilo é certo e vai lá e participa. Eu acredito que tem muitos crentes dentro da igreja reformada que vai lá pular, rodar e falar em outras línguas como se aquilo fosse certo. Nós sabemos que não é certo, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que sabem dizer, né, que falam muito bem, o culto católico não é certo, porque Deus não aceita o culto católico por causa das imagens de escultura. Mas e o barulho, a gritaria, a pulação que há também na igreja evangélica? Será que Deus aceita aquilo? Será que Deus aceita um culto, né, que não é de acordo com a sua vontade? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. Ele continua no verso 28, se não houver... verso 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, se não houver na igreja quem interprete, a pessoa ela não pode levantar a voz para falar em outra língua, porque não há quem interprete. Então ela deve falar em outra língua consigo mesmo, ficar calada. Ela deve ficar quieta, falando consigo mesmo e com Deus em Espírito. Ela não pode falar. Então é dessa maneira aqui que nós vemos que o dom de línguas ele é permitido na igreja. O dom de línguas ele só é permitido na igreja dessa forma, se for 2 ou 3 pessoas no máximo, se houver isso sucessivamente e se houver quem interprete. É só assim que o dom de línguas é permitido na igreja. Amém? Então nós devemos ficar muito espertos, nós devemos saber que aquilo que acontece não é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Não há como nós sermos enganados, porque nós conhecemos, nós sabemos. E se há algum irmão que ainda não tem esse conhecimento, um dia Deus vai dar ele esse conhecimento. E eu digo que muitos cristãos verdadeiros que estão lá dentro não conseguem, né? Não conseguem pular, rodar e se muitos conseguem é porque é carne pura, são manifestações da carne. Aquilo mais parece as rodas que nós vemos nos terreiros de macumba. É só colocar lá na internet. A mesma coisa que há no terreiro de macumba é o que nós vemos na igreja, muitas vezes na igreja evangélica. Então nós estamos pendendo justamente para o outro lado. Que nem na igreja de Corinto, eles estavam trazendo as manifestações dos cultos pagãos para dentro da igreja, é o que nós estamos vendo hoje. O diabo ele também não mudou, continua agindo da mesma forma. Terceira verdade que nós vemos aqui é como se deve usar também o dom de profecia na igreja. Paulo diz que a profecia ela deve ser julgada pela igreja, ou seja, eu vou pregar aqui e as pessoas vão julgar o que eu estou falando. Parece aqui que apenas as mulheres é que não poderiam julgar esse dom de profecia. É um texto um pouco complicado que nós não sabemos ao certo, mas os estudiosos, a maior parte dos estudiosos, eles compreendem de uma forma, compreendem de outra e compreendem, né, que é isso. Vamos fazer a leitura do texto para que nós possamos entender. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 também da mesma forma e outros julguem, ou seja, os profetas deveriam pregar um depois o outro, né? Eu chego, prego a palavra, depois vem outro, prega a palavra e a igreja vai estar julgando se o que eu estou pregando é a palavra de Deus. A igreja precisa julgar o que eu estou pregando é a palavra de Deus. Nós vemos aqui, eu acredito que os crentes de Bereia eram crentes nobres porque Paulo estava pregando e eles estavam conferindo a palavra para ver se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra. Então o profeta é assim, o profeta pega, o pregador prega e a igreja julga para ver se aquilo que ele está pregando está de acordo com a palavra de Deus. Para isso a pessoa precisa conhecer a palavra, né? Por isso que muitas pessoas são enganadas por falsos profetas, porque não conhecem a palavra, então o que o falso profeta fala ele aceita como sendo palavra de Deus. Aquele famoso ditado, só que está falando de Deus, tá bom.
Nós já ouvimos muito isso. Tanto falando de Deus, tá bom, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as profecias, elas devem ser julgadas. O ensinamento da palavra deve ser julgado. Ele continua: se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Ou seja, se um estivesse pregando, revelando e viesse revelação a outro, o primeiro daria a oportunidade para que o outro também pregasse. Por quê? Porque todos, verso 31, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então a profecia tem esse conceito de aprender e ser consolado. A profecia, ela ensina e ela consola. Esse é o objetivo da pregação, é ensinar e consolar, e muitos outros. Então o profeta, ele tem como objetivo ensinar e que as pessoas sejam consoladas pela palavra de Deus. Ele diz: o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, significa que há ordem, isso significa que há decência no culto, significa que eu vou falar coisa por coisa, né? Se eu tenho o espírito de Deus, eu vou falar a palavra de Deus. É por isso que a profecia deve ser julgada. Aí ele continua: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Ele diz: como em todas as igrejas dos santos, conservem as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também o determina a lei. E aqui que nós vemos o problema. Por que Paulo fala que a mulher deve permanecer calada, se no capítulo 11 Paulo fala que a mulher poderia profetizar, né, mas usando o véu? Como que a mulher poderia profetizar usando o véu e aqui a mulher deve permanecer calada? Então aqui nós temos um problema. Então o entendimento que nós temos aqui é que nesse caso aqui, algumas pessoas entendem que as mulheres naquela época estavam trazendo os costumes do mundo para dentro, as mulheres estavam trazendo os êxtases e rodando e pulando. Então Paulo fala: não, isso não pode. Mas outro também entende que a mulher não poderia julgar as profecias, né? Ou seja, era só os homens que poderiam julgar as profecias. Nós não sabemos, eu não sei ao certo, né? Mas se alguém souber e quiser trazer uma explicação melhor para nós estamos de ouvidos. Então, é nesse contexto. A mulher não poderia julgar, eu vou explicar nesse contexto, a mulher não poderia julgar as profecias, ela deveria permanecer calada, né? Ou seja, não poderia parar, não, isso aqui, etc e tal. Ela não poderia julgar, ela deveria ser submissa, como a lei ordena, né? A lei ordena que a mulher deve ser submissa, sempre a mulher deve ser submissa ao marido. E se ela tivesse alguma dúvida, ela deveria perguntar ao marido em casa, dizendo no verso 35: se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí vem mais um problema: é vergonhoso se a mulher poderia profetizar. Então nós entendemos que as práticas que elas estavam trazendo ou o julgamento era algo que não agradava naquela época. Então nós vemos aqui, nós aprendemos que tiramos algumas lições. A mulher, ela precisa continuar, né, com o seu objetivo, né, com a sua espiritualidade de ser submissa ao marido, que o marido também deve ser um homem que conhece as escrituras, porque como que ele vai ensinar para a esposa em casa se ele não sabe? Né? Como que a mulher vai ter dúvida, perguntar para o marido não sabe? Então o marido deve ser um estudioso das escrituras. Amém? Quarto lugar que nós vemos aqui é que o espiritual, a pessoa que é espiritual, é aquela pessoa que reconhece, que aceita a palavra de Deus. Nós vemos que os coríntios consideravam como sendo espirituais aquelas pessoas que tinham aqueles dons, né, principalmente o dom de língua. Mas Paulo fala aqui que o espiritual é aquela pessoa que reconhece que o que ele está dizendo é a palavra de Deus. Verso 36 ao 38, Paulo diz: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? A resposta é não. A palavra de Deus não havia originado no meio dos coríntios e nem havia vinda originalmente, não vinda somente para eles. A palavra de Deus é universal. Ele diz, verso 37, se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que escreve.
Verso 38, e se alguém o ignorar, será ignorado. Então o que nós aprendemos aqui é que a pessoa que é espiritual, ela reconhece a Bíblia como sendo palavra de Deus. Não há aquela história, né? Nós já vimos muitas pessoas ímpias, quando elas são enquadradas pela palavra de Deus, elas sempre têm aquela desculpa, né? A Bíblia foi escrita por mãos de homens, né? Sempre quando a pessoa ela é enquadrada, né? Que ela está naquele pecado, que o pecado está exposto, que alguém chega e fala que a palavra de Deus diz isso, aquela pessoa ela sempre escorrega. A Bíblia foi escrita por mão de homem, eu não acredito em nada que está. A Bíblia, papel aceita tudo, né? Tem muitas pessoas que dizem isso. Mas nós sabemos aqui o que Paulo está dizendo, que a pessoa que é espiritual, ela reconhece a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem é espiritual reconhece a Bíblia como sendo palavra de Deus e vive o que está escrito nela. A pessoa que é espiritual, ela reconhece a Bíblia como sendo a palavra de Deus e ela dá crédito à palavra de Deus e ela vive o que está escrito na palavra de Deus. O espiritual é aquele que reconhece a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Quinta e última lição que nós vemos aqui é que o culto ele deve ser com decência e ordem. Versos 39 e 40 diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Ou seja, Paulo ele mais uma vez enfatiza aqui a importância do dom de profecia. Ele diz que a igreja deveria profetizar com zelo, né? Procurar com zelo o dom de profetizar e não proibir o falar em outras línguas. O dom de línguas não pode ser proibido. No entanto, ele deveria ser exercido daquela maneira lá que Paulo diz. Ele continua: tudo, porém, seja feita com decência e ordem. Não pode ser uma baderna, não pode ter pessoas pulando, gritando, rolando, fingindo de morto, fingindo de cachorro. Então o culto deve ser com decência e ordem. O culto não é lugar de pessoas entrarem em transe, né? Como nós vimos, as pessoas entram em transe, pula, rola, brinca. Aquilo ali tudo são manifestações da carne, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem fingir, fazer as outras pessoas pularem e rodar. Aquilo tudo são manifestações da carne. Aquilo tudo são coisas que provêm do coração. O culto é lugar de Cristo ser adorado. O culto é lugar de Deus ser adorado. O culto é lugar de nós entrarmos aqui e olhar para aquele que morreu no nosso lugar há 2000 anos atrás. O culto é lugar de nós reverenciarmos o Senhor Jesus Cristo. O culto é lugar de nós adorarmos o Senhor Jesus Cristo. O culto é lugar de nós chegarmos para oferecer a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por ter morrido por mim. Obrigado, Senhor, por me dar a alegria da vida eterna. Obrigado, Senhor, por me mostrar que eu posso viver nessa terra, mas com os olhos na eternidade. Não há alegria maior na face da terra do que essa, de viver aqui com os olhos na eternidade. Não há nada melhor do que saber que se nós fecharmos os olhos aqui, nós temos os olhos abertos na eternidade. Não tem alegria melhor do que aquela de saber que aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então essa é a nossa alegria, essa é a nossa maior alegria, dessa maneira que nós cultuamos a Deus. O nosso culto deve ser com ordem, né? Com decência. Nós cultuamos a Deus para a honra e para a glória do seu santo nome. Vamos orar? Então, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos todos reunidos aqui presentes para a honra e para a glória do seu santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor grave a eternidade nos nossos olhos, que o Senhor nos faça ver Cristo cada vez mais, o nosso Salvador, o nosso suficiente, único e suficiente Salvador. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por nos levar à cruz e nos mostrar que só na cruz há redenção de pecado, que só na cruz é que os nossos pecados são perdoados e só em Cristo que nós temos a vida eterna. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.